Ontem, em rede social, Bolsonaro publicou um trecho da Lei de Abuso de Autoridade no que foi entendido como uma crítica ao ministro do Supremo, Celso de Mello. Foi o decano que autorizou, na última sexta-feira, a divulgação do vídeo da reunião ministerial citada por Moro contra o presidente. Diz a publicação, abro aspas, artigo 28, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena, detenção de 1 a 4 anos. Fecho aspas. Após a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, parlamentares da oposição pressionam pela abertura de uma CPI no Congresso para investigar o caso. A avaliação geral de líderes opositores é a de que, segundo eles, vários elementos da gravação reforçam a alegação do ex-ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro cobrou a troca do ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Ô Fiuza, quero começar ouvindo você agora sobre isso. Essa postagem aí do final de semana do presidente Jair Bolsonaro, você gosta dessa lembrança do presidente do trecho da Lei de Abuso de Autoridade? Foi uma boa sacada do presidente, Fiuza? Pois é, Vitor, como estava dizendo o Augusto, muito obrigado, Augusto, pela gentileza de sempre. Você é o nosso mestre, todos nós. O que a gente está percebendo, Vitor, é uma ação de guerrilha, né? Assim, todos esses atos são atos de guerrilha. E por que são atos de guerrilha? Porque o Supremo Tribunal Federal partiu para o Vale Tudo há muito tempo. Tem uma coleção de decisões aí do STF que são arroubos, né? Eu vou citar até uma que não é, que a gente não pode chamar de ilegal, mas que é um casuísmo evidente, que foi a decisão do Supremo que levou à soltura do Lula. Né? O Supremo, ele reviu naquele ato uma decisão que ele mesmo tinha pacificado 2 anos antes sobre a prisão após condenação em segunda instância. O único evento, a única novidade, desde que o Supremo tinha tomado essa decisão que ele mesmo jogou fora 2 anos depois, foi a prisão do Lula. O país todo está vendo o casuísmo, o país todo está vendo o oportunismo que vem desta Suprema Corte, que foi ungida, foi montada num período em que o projeto dominante no Brasil era um projeto chavista, né, que todos nós sabemos, o chavismo, como aconteceu na Venezuela, um dos pilares é a Suprema Corte virar anexo do poder executivo. No que esse poder foi desalojado, os donos do poder foram desalojados com o impeachment da Dilma, o STF passou a sabotar de várias maneiras. Né, de várias maneiras. A gente viu uma série de decisões casuístas aí do STF, quando não também decisões histriônicas. Né? O próprio Celso de Mello, de quem a gente está falando aqui, o Augusto já fez a biografia do Celso de Mello aí em menos de 2 minutos. Ele fez, por exemplo, o voto sobre a criminalização da homofobia. Foi um voto que durou 2 dias, com um discurso, não vou nem entrar no mérito aqui, evidentemente, mas foi um voto com um discurso que ele se sentiu ali quase que um expoente da contracultura, algo que aconteceu meio século atrás, citando Sartre, Simone de Beauvoir, um show ali de exibicionismo, né, um show de retórica inútil, na verdade até uma retórica que tenta fazer parecer que o país vive um momento de costumes reacionários, né? O Brasil conquistou muito, e o mundo também, em relação à causa gay. Né? O Brasil avançou nisso. E naquele momento, então, era um teatro, era evidentemente uma exibição retórica, que é constante da parte desses personagens do Supremo Tribunal Federal. Na posse do presidente da República, Bolsonaro, nós vimos a ministra Rosa Weber fazer quase que ali um comício, referindo-se o tempo todo a regimes autoritários, referindo-se à ditadura, às sombras da ditadura. Por que isso nesse momento? Nós estávamos vindo, no ano retrasado, de alguma libertação de regime autoritário? Não. Ela estava fazendo um teatro
porque o Bolsonaro, né, segundo a oposição, teria uma caricatura ditatorial que o governo dele, até aqui, pelo menos, desmentiu. Então, o STF ele está agindo, e voltando à questão do vídeo, Vitor, é muito grave essa decisão do Celso de Mello, e aí você pensa, quem é que vai rever essa decisão? Ninguém. Ele já divulgou, o vídeo já foi visto, já caiu na boca do povo. Evidentemente que saiu pela culatra, porque não há naquele vídeo, a gente percebeu nenhuma. Depois, se quiser, a gente fala um pouco mais do mérito dessa denúncia de crime, de interferência na Polícia Federal ou não. Na minha opinião, o vídeo não traz absolutamente nada em relação a isso, né? Mas deixemos isso de lado. A reunião já se tornou famosa, e se a moda pega, né, e pode pegar, porque foi uma decisão do Supremo, essa decisão foi revista, tem alguma instância, né, tem alguém questionando, não, isso já está feito. Então isso é um precedente perigosíssimo, porque você transforma, como Augusto estava dizendo, tudo, absolutamente todos os ritos, todos os processos legais de Estado, judiciário, executivo, etc., em atos passíveis de espetáculo, né, vulneráveis ao espetáculo. Tudo só vai existir, só vai ter lastro legal se for para a televisão, né, se a sociedade, como se você pudesse montar, o Celso de Mello quer o quê? Montar um júri de 200 milhões de pessoas, um júri popular de 200 milhões de pessoas. Não está bem fundamentada, não, na decisão do ministro Celso de Mello, a necessidade da divulgação. E esse ato, ele prevaleceu, né? Isso já está consumado. Então, eu acho que o presidente está reagindo também na guerrilha. Isso que ele fez é meio uma bravata também, né? E ele está meio dizendo, olha, vocês estão agindo ao arrepio da lei, né? O Supremo Tribunal Federal, há bastante tempo, tem tido uma conduta prepotente, né, tem lido a Constituição, eles leem o que eles querem na Constituição, né, é o direito criativo, né, que esse Supremo inaugurou, e eu acho que o presidente entende que é guerra e está também devolvendo, fazendo um barulho no sentido contrário. Agora são 6h26. Zé Maria, quero ouvi-lo também sobre essa postagem aí do presidente, essa divulgação desse trecho da Lei de Abuso de Autoridade. O que é que você achou? Em 3 minutos, por favor, Zé. Pois olha, Vitor, é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro usou o artigo 28, que não é exatamente uma lei para esse tipo de reação. O presidente geralmente reage num contra-ataque, um contra-ataque muito forte. Esta lei de abuso de autoridade tem como origem o ex-presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Não é uma boa legislação, porque ela rouba exatamente esse sentimento de rejeição de abuso de autoridade. Todo abuso de autoridade é muito forte e revoltante. Isso porque a autoridade, ela age em nome do Estado, e o Estado é muito forte, tem uma mão muito pesada. Por exemplo, a polícia detém o monopólio da violência, que a Constituição e as leis dão ao policial. Se há um abuso de autoridade ali, o abusado se sente impossibilitado de uma reação, porque é muito forte. Daí essa revolta que as pessoas têm exatamente com esse nome de abuso de autoridade. E aí o que Renan Calheiros fez? Usou esta repugnância natural com abuso de autoridade e fez uma lei vingativa contra a Lava Jato. Aí, nesse caso, esse artigo 28 fala de divulgação de vídeo, conversas íntimas, né, conversas pessoais. Esta reunião do presidente Jair Bolsonaro foi uma reunião reservada, mas não foi exatamente uma reunião pessoal. Então, é impróprio dizer. Mas, de qualquer maneira, o presidente lembrou que existe no país, existe no país uma lei, né, que pune abusos. E a Constituição e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal permitem, mas é um absurdo que um ministro do Supremo Tribunal Federal, através de uma liminar, afronte o presidente da República. Para se ter uma ideia, o início de um processo contra o presidente é preciso ter autorização do Congresso Nacional, né? Autorização do Congresso. E como vem um juiz, fim de carreira,
que vá requisitar o telefone do presidente. Isso é muito pesado, né? Então, essa reação do presidente Jair Bolsonaro é natural. O ministro Celso de Mello está colocando aí esse inquérito como o famoso canto do cisne, né? Que é exatamente aquele grande processo dele, que com a sua aposentadoria todos vão se lembrar de Celso de Mello, aposentado, ele é o decano da corte, está lá desde Sarney, foi indicado por Sarney, né? O mundo virou de cabeça para baixo de lá até aqui. Celso de Mello continua lá. E ele está colocando esse inquérito, mas não vai concluir. Ele está dando uma pressa muito grande, mas não deve concluir esse processo até novembro, né? Sobre o conteúdo do vídeo, ele comprova de que não houve interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Não há como. Os depoimentos corroboram. Eles indicam que não, porque precisava de passar pelo ministro da Justiça.